Hoje vamos à nossa sétima live do ELA-RS e temos aqui então o professor, engenheiro agrônomo, formado na UPF, mestrado e doutorado na URGS, em fitotecnia, o professor da Faculdade de Agronomia da UPF. É o professor Mauro Rizardi. Então, boa noite, professor, tudo bom? Um prazer tê-lo conosco na programação das lives do ELA-RS. Boa noite, Celia. É uma satisfação muito grande poder contribuir com vocês, um pouco do que a gente já viveu nessa área da agronomia e parabenizar vocês por essa ação. Acho que é importante a gente sempre fortalecer, né, a união do grupo, mas, acima de tudo, ocupar os espaços. E essa ação de vocês, ela permite isso, essa ocupação de espaços que muitas vezes é deixado de lado por N razões, né? Mas é uma satisfação poder contribuir com vocês. Igualmente, a nós também, um prazer em entrevistá-lo. E também é importante assim, ocupar o espaço com conhecimento, né? Com informação, conhecimento que permanece, né? Exato, e você bem sabe disso, né? Você é formado em agronomia, né? E a importância e tem um filho também formado na nossa universidade, né? A importância que é, né, o conhecimento e estando do outro lado, na área de produção principalmente, esse conhecimento é fundamental para que a gente possa realmente produzir a quantidade de alimentos que a população precisa, né? Se manter sempre informado, né? Sempre com o conhecimento em dia, né? Porque muda tanta coisa a todo momento, né? Hoje em dia. Eu estou há 29 anos já dando aula e nessa trajetória toda a gente vê muito como é fácil a gente ficar desatualizado, né? Então essa interação com a sala de aula, com a biblioteca, digo assim, o conhecimento, buscar a informação e também o contato com o setor produtivo, é ele que nos mantém vivos. Senão, em pouco tempo a gente acaba ficando desatualizado dentro do sistema. Isso aí, então vou ver aqui. Professor, nas suas andanças e trabalhos por todo o Brasil, qual o panorama da participação da mulher no agronegócio e na pesquisa? Então, Celi, é bem interessante essa pergunta e eu vou começar a responder ela desde o meu tempo de estudante na universidade, na Faculdade de Agronomia, onde a gente tinha 5, 6 colegas somente. Né? Posteriormente, que eu retomei, comecei a dar aula na universidade e também nos primeiros anos, poucas mulheres, poucas meninas dentro do processo em si, mas nos últimos 10, 15 anos, a gente percebeu um crescente muito grande na academia, ou seja, um conjunto muito grande de meninas fazendo agronomia. E isso reflete, por exemplo, no número de orientados que eu tenho no meu mestrado e no doutorado. Eu tenho 5 orientados. Desses 5, 4 são mulheres. Se eu fizer um levantamento dos últimos 10 mestres e doutores que eu orientei, mais de 70% são mulheres. Então isso está mostrando o quê? Que há um crescimento na participação da mulher, pelo menos na academia. Por outro lado, quando eu vou para o campo, e a gente circula bastante com pessoal que trabalha no campo, a gente já vê diferenças regionais. E é interessante quando a gente vai, por exemplo, para o Mato Grosso, que a princípio tem regiões que são de difícil acesso até, ou longes, que você tem que gasta um certo tempo para o deslocamento, você vê o engajamento da mulher também. E aí a gente vê o outro lado, aquela mulher que também vai para o campo mais, que põe a botina, que assume, às vezes, uma outra postura que muitas vezes na academia a gente não consegue perceber isso. Então a gente também vê o outro lado, ela no campo. Agora, o que nós sentimos falta é da mulher produtora. Por exemplo, nas palestras que a gente faz, nas conversas que a gente faz com o produtor, você já assistiu algumas palestras minhas, mas a gente identifica, e isso é interessante porque o número é menor, né? A gente já começa a olhar e dizer, olha, aquela produtora já participou de uma outra palestra. Não, porque são tão poucas, há tão pouco engajamento da mulher produtora, da mulher que está no campo, trabalhando ou na ponta, produzindo, ela se engajar com esse processo de treinamentos, essas palestras. Então isso a gente percebe muito nas feiras o envolvimento. Mas nessa parte de
envolvimento nesse espaço, que eu acho espaço riquíssimo e que tem espaço para também a mulher fazer parte dele, e deve fazer parte dele. Eu sempre digo assim que o bom profissional, ele não importa se é homem ou mulher. O bom aluno não é homem ou mulher. O bom aluno é aquele que se dedica, aquele que realmente se envolve, que realmente baixa a cabeça, que trabalha, que tenta se inserir no processo. E é interessante que a gente vê também isso na própria academia. Na área de plantas daninhas, a gente tem observado nos últimos concursos feitos por universidades e mesmo por algumas instituições de pesquisa, a gente vê um crescente nas mulheres participando. Por exemplo, a URPS tem dois professores na área de plantas daninhas. Tem um homem e uma mulher. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a parte de plantas daninhas, está sob liderança de uma mulher. Então, nós também temos esse envolvimento da mulher na academia enquanto alunas de mestrado, doutorado, ou mesmo egressos da agronomia, né? Mas também já assumindo posições, né, de liderança nas suas áreas específicas. Então, isso é positivo, é positivo. Mas volto a frisar, queremos mais a mulher produtora conversando com nós no dia a dia para a gente discutir os problemas diários de vocês. Do tempo que eu comecei para hoje, eu vejo assim, que melhorou. Agora mesmo na parte técnica, de agrônomas, na parte de empresas, né, do ramo agrícola, mas realmente mulher produtora, buscando informação, é um pouco menos. É mais difícil, né? Melhorou já bastante. Assim, né? E a gente vê também nas empresas, existem muitas empresas que valorizam muito o papel da mulher. Né? Por exemplo, as empresas essas que trabalham com assistência técnica, a gente vê um crescente das mulheres. As próprias cooperativas, que num primeiro momento elas tinham uma certa... algumas delas, né, elas tinham uma certa restrição, hoje não, hoje a gente vê um crescente grande do aproveitamento dessas meninas. E eu digo sempre para os meninos em sala de aula, vocês tomem cuidado, vocês estudem mais, porque as mulheres, quando resolvem estudar, elas resolvem realmente aprender, para aprender e para liderar, né? Que é isso que a gente deve buscar com todos, né? Estudam. Uma segunda pergunta. Voltando especificamente para a área de fitotecnia, gostaríamos que o senhor falasse sobre a importância do manejo outonal das plantas daninhas. Estamos bem no período, né? Celi, é interessante até isso, porque o termo manejo outonal, no primeiro momento, ele é para nós, do sul do Brasil, outono para nós é antes do inverno, né? Manejo outonal. Porém, quando eu vou para o centro-oeste, o manejo outonal é aquele manejo feito após a colheita do milho segunda safra. Então, o manejo deles de outono é no inverno. Mas, de qualquer forma, eu quero responder essa pergunta de uma forma mais ampla, no seguinte sentido. Eu acredito que alguns que estão vendo essa live estão bem envolvidos com a área de plantas daninhas. Agora, outros talvez não. Eu acho que é importante a gente relembrar o impacto que a planta daninha causa quando não controlada. É o primeiro ponto. E outro ponto que às vezes a gente conversa, por exemplo, com pessoas jornalistas do agro, que muitas vezes não conhecem exatamente o dia a dia da planta daninha, ou seja, do manejo em si. Eu coloco para eles que, primeiro, planta daninha biologicamente não existe. É um vegetal, na verdade, que causa algum prejuízo. Esse prejuízo, no caso da agricultura, é a redução da produtividade da cultura, certo? No caso pode ser uma planta daninha que causa um dano, aquela na beira da estrada, um dano para a nossa visibilidade das placas, a sinalização. É uma planta daninha também. Aquela planta do jardim de casa é uma planta daninha, causa um dano visual, que seja, mas causa um dano. Mas ela é vista sempre com planta daninha, que é aquela que causa um prejuízo econômico na produção. É o primeiro ponto. Então, se nós temos a consciência que ela causa prejuízo, primeiro temos que entender que ela causa prejuízo, aceitar que causa, né? E é interessante que o agricultor, isso é uma falha do homem, da mulher, não importa, aí, ele não consegue perceber o impacto que a planta pode causar. Ele vê o impacto de uma praga, de uma doença, a planta daninha acha que não vai interferir. Então ele até relega um segundo plano. Mas eu vou dar um número que pode mudar essa percepção. Se a gente parar para observar, por exemplo, uma planta daninha que ocorre muito, que eu já vou chegar no outono, que é a buva, ela causa um prejuízo, uma planta por metro quadrado,
existindo na área, ela pode reduzir a produtividade da cultura da soja em, por exemplo, em média, aí de 8%, de 4% a 12%. Depende das condições de ambiente. Então, se eu considerar uma perda de 8% da produção, e aí teria que fazer o cálculo, mas vai dar em torno de 500 a 800 reais por hectare que eu estou perdendo. Então, se eu tenho 100 hectares, olha a quantidade de recursos que eu estou deixando de trazer na minha propriedade por causa dessa planta daninha. Então, nós temos que controlar. E aí vem a resposta em função da pergunta. O que acontece? A planta daninha, ela tem algumas espécies que ocorrem mais numa cultura do que em outras. Tem umas que são de verão, outras que são de inverno. E tem aquelas plantas daninhas que ocorrem durante o ano todo. E que podem e que devem ser trabalhadas não dentro de uma cultura, mas dentro de um sistema de culturas. E a planta daninha no outono, esse manejo outonal, é basicamente isso. A ideia que a gente tem de trabalhar o sistema. Por exemplo, eu tenho uma condição de colheita de soja, e esse ano a gente percebeu muito isso, colher a soja, N razões, apareceu a tal da buva. Quando eu vou colher a soja, eu tenho a planta na área. Corto ela e ela vai rebrotar. Nesse rebrote é pós-colheita, já entrando no outono. Se eu colocar uma cultura de cobertura, ou eventualmente plantar um trigo nessa área sobre essa planta que foi cortada, ela vai rebrotar onde? Dentro da cobertura ou dentro da cultura do trigo. E depois eu vou tentar plantar a soja lá depois da colheita do trigo e vou ter a planta daninha presente na área e com dificuldade de controle. Então o manejo outonal é para isso. É para nós limparmos a área antes de estabelecer as culturas de inverno. Isso é válido, volto a frisar, é válido para a cultura de cobertura e é válido também para a cultura de inverno. Além disso, nós temos um fluxo de plantas daninhas que ocorre nesse intervalo de tempo entre colheita de soja e plantio da cultura do inverno. Nós temos hoje cada vez mais cultivares mais precoces, colhendo antes, e fica mais tempo essa chamada janela aí entre colheita de soja e cultura de verão e cultura de inverno. Então aí é o momento do manejo outonal no sul do Brasil. Se eu for para a região já, mais região centro-oeste, e que a gente, em função da nossa plataforma, aí a gente tem alguns contatos também com o pessoal de lá, e eles nos perguntam sempre, mas o manejo outonal nosso é diferente. Sim, é diferente. O manejo outonal deles é basicamente a época diferente, mas o princípio é o mesmo. Qual é o princípio? É nós buscarmos necessariamente a limpeza no pós-colheita da cultura, seja da soja ou mesmo seja da própria cultura do milho, no caso dessas regiões. Então é um momento importante da gente trabalhar. Cada região vai ter a sua particularidade, mas a importância do manejo outonal é basicamente a gente controlar aquelas plantas daninhas antes de estabelecer as outras culturas, de inverno, por exemplo, né? E, acima de tudo, controlando elas numa condição mais favorável de manejo. Ou seja, entregando uma lavoura mais limpa para depois, no próximo ano, cultivar a cultura da soja, por exemplo. Tá? Basicamente isso. Né, na realidade, se a gente conseguisse, né, manter a cobertura verde o tempo todo, né, tira a soja, coloca a cobertura, tira essa cobertura, coloca a aveia para dessecar para milho, né, ou alguma coisa antes de trigo, nabo, né, a gente Exatamente. sempre esse verde ajudaria bastante, né, mas às vezes o clima não colabora muito também, né, não chove. Exato. Né? Eu sempre digo assim, Celi, e brinco sempre com o produtor, a planta daninha, a gente pode escolher a planta daninha que a gente quer na nossa área. Inclusive ter pouca. Basta fazer isso que você está colocando. Eu consegui colocar no meu dia a dia na propriedade essa mentalidade de ter sempre uma cobertura no solo. Por que a cobertura no solo é tão importante? Boa parte das plantas daninhas, elas respondem à luz para germinar. Então, elas precisam de luz. No momento que eu tenho uma cobertura no solo, essa palhada da cobertura, mesmo a planta em pé, ela vai diminuir a quantidade de luz incidindo no solo, diminuindo o fluxo de emergência planta daninha. E, acima de tudo, ela me traz o quê? Uma menor dependência do controle químico. Então, a integração dos métodos de controle são fundamentais para que a gente possa ter isso que você colocou, né? essa concepção. Mas eu volto a frisar, a ideia é trabalhar sistema. Se nós simplificarmos o processo, nós vamos ter sérios problemas em relação ao manejo de planta daninha. E é interessante, pegando um gancho com a primeira pergunta, né, que foi colocado, que nós, às vezes, nós temos uma facilidade melhor de colocar essas questões para jovens que entram no sistema
do que para aqueles que estão há mais tempo já trabalhando, que é natural, é típico do ser humano isso, né? Uhum. É, a pessoa que está mais tempo, como é que eu digo, conservador, né? Eu faço desse jeito, sempre foi assim. Às vezes Exato, exato. dificulta, né? E É. mesmo também eu vejo, Maura, a dificuldade, às vezes, dessas implantações de cobertura, que ela tem um custo, né? Então a pessoa tem que se planejar, e às vezes a pessoa pensa, vou ter que fazer toda a área, mas de repente começar uma parte esse ano, outra parte outro ano, e ainda vai, né, fazendo direitinho, né? Assim, testando, né, o que dá Exato. certo, né? Nesse aspecto de custo é importantíssimo, ele tem que entender, é a preocupação dele, mas muitas vezes o custo ele vê como desembolso inicial e não o retorno que ele tem. Porque com certeza se ele faz essa de cobrir o solo, ele vai ter menos plantaninha, vai investir menos lá no pré-plantio da soja, vai gastar menos depois, mas realmente ele, num primeiro momento, ele tem que investir. E nem sempre tem a condição de investimento no momento, né, que é necessário. Tá? Como tu disseste, a buva, né? Se tu corta, ela rebrota, ela vai ficar mais difícil de controlar ela, né? Exato. Ela... Se ele tem uma outra espécie que para nossa região está nos preocupando até mais do que a própria buva, que é o capim, uma gramínea, o rabo de burro. Pois é. Essa planta está aumentando muito a incidência dela, muito por falta disso, por falta de manejo, da gente entregar essas práticas todas para tentar diminuir o processo de perenização dessa planta na área. Né? Muito em função da falta de cobertura de inverno, do trabalho do inverno. Tu sabes que, né, no nosso manejo a gente sempre tem, né? A gente cultiva muito trigo e cevada, né? E tem nabo antes de trigo. Então, esses dias uma pessoa me falou, esse rabo de burro tá difícil e tal. Eu até fiquei pensando assim, né? Porque não vejo isso. Daí tu vê, nossa, é super importante essa parte de você fazer depois de soja cobrir, depois de milho cobrir, depois cobre de novo. É muito interessante, fica com a área bem boa de trabalhar. Por isso que eu reforço aquilo, cada um escolhe a planta que quer na área. Rabo de burro, tu pode escolher se você quer ou não. É trabalhar o sistema. Basicamente isso, né? Legal. Uma terceira pergunta, como evitar, então, a resistência de plantas daninhas aos herbicidas, assim como a gente comentou, né? Se uma vai ficando, daqui a pouco tu não consegue mais controlar, até o rabo de burro, e tem outras também, às vezes vem no inverno, né? A questão da resistência ela é bem complexa para a gente colocar em pouco tempo assim, mas de qualquer maneira ela vem bem ao encontro do que eu estava colocando antes, que nós estávamos discutindo, a integração de práticas. Eu envolver basicamente o sistema, trabalhar o sistema com palha, com manejo cultural, com manejo químico e, acima de tudo, dentro desse manejo químico, rotacionar mecanismos de ação. E eu faço uma relação que entre o homem e a mulher no dia a dia na propriedade, né? E no dia a dia enquanto seres humanos também. O ser reativo e o ser proativo. E eu faço a relação sempre em função da busca do médico, comparando o homem com a mulher. O homem, para ele ir no médico, muitas vezes ele não vai, ele tem que ser levado porque ele tem uma resistência dele em relação a ir ao médico. Ele tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso. A mulher, ao contrário, por N razões, ela acaba tendo um contato maior com o médico em si. Por que eu faço essa relação? Para mostrar que o homem ele reage ao processo e a mulher é mais proativa. Isso nas nossas ações também nós acabamos sendo assim. Então o homem ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar mais preventivamente no processo. Claro que não é generalizar, mas a maioria é isso. E quando a gente vê a mulher, ela é mais proativa. Então eu sempre brinco com eles, vocês têm que ser mais mulher na hora de controlar a planta daninha. Vocês têm que ser mais proativos. Exatamente. E aí você equilíbrio. E aí integrar práticas. É isso que nós devemos buscar no sistema. E para a resistência é basicamente isso. É a gente não simplificar. Tem uma palavrinha mágica que é implantada para a resistência que a gente chama da diversidade. Hoje, diversidade é usada de várias formas, mas essa diversidade na área de manejo de planta daninha, ela está associada à diversificação de práticas. Então, nós temos que necessariamente buscar práticas
integradas para enfrentar o problema. E aí vem uma questão que é difícil da gente mudar a forma de pensar. Vamos imaginar assim, se eu tenho um produto que controla muito bem essas plantas que nós falamos antes, o nabo, o azevém, controla buva, eu vou deixar de usar ele? Ou vou parar de usar? Não, eu vou usar porque ele está solucionando o meu problema do dia a dia. Agora, o grande problema é se eu usar repetidamente ele ao longo do tempo. Esta repetição de uso desse herbicida, desse mecanismo de ação, é que vai acelerar o processo de resistência. E é importante a gente chamar também a atenção que não é o herbicida que causa a resistência. A resistência já existe na natureza. O que o herbicida faz? Ele acaba selecionando essas plantas resistentes, que é justamente a repetição da prática. Agora, no momento que eu tenho lá uma cobertura do solo, onde eu intercalo, por exemplo, soja e milho, e aí é um ponto que na nossa região, principalmente, infelizmente, tem N razões para isso, e é econômica principal, nós estamos cada vez mais diminuindo o cultivo de milho. Então, para o sistema é muito ruim isso. A gente entende a questão econômica, mas para o sistema é ruim, porque eu acabo repetindo sempre a mesma cultura, naturalmente vou usar as mesmas estratégias de controle nas mesmas épocas para aquela planta daninha específica. Então, esses são fatores que aceleram o processo de resistência, ou seja, desse grande problema que nós temos hoje. E infelizmente, a gente tem que dizer isso, vai ficar pior. Porque se a gente parar para observar os produtos que nós temos no mercado, eles são produtos dos anos 80. O último mecanismo de ação diferente foi em 1986 que foi lançado. Tem perspectiva de novos mecanismos? Tem. Mas vai levar 10, 12, 15 anos para chegar até nós no campo. Então, esse é um ponto que também a gente tem que, cada vez mais, buscar e passar a informação da importância da gente integrar outras práticas no processo. E a prática principal, volto a frisar, é a palha. Nós temos uma ferramenta riquíssima. Até interessante chamar a atenção, na Expo Direto, por ação da CCGL, eles fizeram um paralelo bem interessante. Eles pegaram frascos de produtos e escreveram palha. Né? O melhor produto é a palha. Então eu tenho que trabalhar com essa diversidade toda dentro do processo. Mesmo porque, né, Maura, a soja está tão com pouca palha, né? Essas cultivares novas, né? Exato. Ciclo curto. 1,5 metro, né? Agora exato. Hoje é tudo ao contrário. Né? E assim, é pouca palha e palha que se decompõe rapidamente. Entre 20 e 30 dias para a gente não ter mais palha. Então nós temos que trabalhar com isso. Se é logo depois do plantio da soja, se é sobre semeadura, qual a cobertura, vai variar de cada situação para cada situação. Mas o importante é o princípio. É a gente trabalhar cobrindo o solo, integrando práticas culturais, mecânicas, biológicas e junto com as estratégias químicas. Eu observei esse ano que quem usa essa estratégia, né, de cobertura desde depois de soja, depois de milho, produziu mais soja nessa seca, né? Exato, conserva mais umidade. Muita gente, e a gente sabe que é difícil aumentar a matéria orgânica no solo. Precisa muitos e muitos anos de acréscimo de carbono para aumentar a matéria orgânica. Mas, acima de tudo, esta palhada me permite preservar a matéria orgânica que eu tenho. Preservando a matéria orgânica, melhora a estruturação do solo. Melhorando a estruturação do solo, conserva mais água. Então, esse manejo que para o Rio Grande do Sul tem funcionado bem, que a gente plantar coberturas no outono, de culturas de verão, por exemplo, milheto, sorgo, ou essas culturas de cobertura, ou mesmo murisco em algumas situações, né? E depois estabelecendo uma cultura de cobertura de inverno, funciona muito bem. Outra estratégia que também tem funcionado muito bem e que tende a aumentar é o uso dos mix, das misturas de coberturas vegetais. Agora, como toda a prática, ela tem que ser bem trabalhada. Por exemplo, se eu quiser usar milheto e trouxesse milheto do Paraná, por exemplo, os sementes do Paraná, ou que trouxesse semente do Mato Grosso do Sul, com certeza eu vou estar trazendo um problema. Então, tem que saber também o que eu vou colocar dentro do processo para não trazer um problema maior ao longo do tempo. Mas a ideia é essa, é a gente sempre trazer
uma proteção desse nosso solo para preservar biologicamente, quimicamente e também dessa questão de planta daninha. Planta daninha é um detalhe dentro do processo. Importante, mas é um detalhe. Uhum. Tem jeito, né? Tem jeito de fazer Exatamente. melhor. É aí atrás, né? É. A quarta pergunta, Mauro. O senhor tem uma novidade na área da educação. Criou uma plataforma educativa, a UpHerb, também nossa patrocinadora do LRS. Fale sobre ela. Então, Celi, a ideia dessa página, ela nasceu de um problema particular que eu tive, problema de saúde, e eu abri meu computador e naquele momento pensei, poxa, se eu não levar adiante isso, todo o conhecimento que eu tenho aqui, todas as fotos, esses 29 anos aí de docência na universidade, mas acima de tudo a vivência como aluno, a vivência como filho de produtor, como produtor também, ela vai ser perdida. Tá? Então, o que eu pensei? Eu vou, nesse período que eu estava em tratamento, eu vou criar uma forma de levar adiante essa informação e passar adiante. E aí eu comecei a conversar com pessoas, com agências de publicidade, para ver como é que poderia fazer, como é que poderia ajustar, e criamos essa plataforma, que ela tem esse nome de Up, para elevar a área de plantas daninhas. É UpHerb. Up, elevar, herb é de herbologia, que a gente tem de levar a informação para auxiliar o dia a dia das pessoas no campo. Né? Vai fechar um ano agora em julho que a gente está com a plataforma no ar, estamos com praticamente 4.600 seguidores em todo o Brasil, tem funcionado direitinho, está legal, está bem interativa. É uma forma, ela é aberta, ela tem espaço para publicações de outros pesquisadores, tem o item lá, biblioteca, onde tudo que é publicado na planta daninha e que as pessoas têm interesse, a gente deixa disponível, é tudo gratuito, como uma forma de aumentar a chegada da informação, para a gente qualificar a ponta, ou seja, qualificar o setor produtivo. Se a gente observar hoje que na academia, eu sou pesquisador, tudo que eu publico em revistas que têm impacto científico. Para ter impacto científico, são todas revistas em inglês. Então, a gente publica o que a gente produz na academia em periódicos, em papers internacionais. Agora, quanto por cento de quem está na ponta, de quem está dando consultoria, ou quem está no campo, domina o inglês para pegar a informação? Então, nós temos que pegar essa informação que é fantástica, elaborada pela academia, nós temos que transformar numa linguagem que o produtor, que o técnico, que o agrônomo, que o técnico agrícola tenha acesso a ela. Então, esse é o objetivo da plataforma. É uma plataforma educativa, né, que trabalha com essa ideia, né, de levar a informação mais simplificada dentro do processo. Outro ponto importante que a gente acaba usando até na sala de aula, essa plataforma, nos treinamentos, a geração nova é uma geração diferente, né? E é uma geração que lê pouco. Não é que lê pouco, ela lê coisas mais curtas. Ela quer coisas mais mastigadas. Então, nós temos que tentar estimular eles, não é ter uma leitura simplista, mas é transformar esse conteúdo em conta-gotas, ou seja, você vai passando essa informação em textos mais curtos para ele pegar e ler. E muito do visual. Ele gosta muito do visual. Hoje os vídeos, os filmes. Então nós estamos aí na plataforma com uma série de vídeos sobre a resistência de plantas daninhas. O que a gente comentou antes. Então começa desde uma parte de conceitos, começa os tipos de resistência, vai para os mecanismos de resistência, até chegar na parte aplicada. Então ele vai pegando, a partir dessas informações mais escalonadas, a gente vai passando essa informação para ele. E para o produtor também, então uma linguagem mais fácil, mais acessível. E é basicamente essa a ideia, a gente levar a informação para o campo, né? Gratuita para quem quiser trabalhar. Bacana. Passando uma informação importante, né, para os alunos, agrônomos, produtores, produtoras. Muito interessante, parabéns. Obrigado. Essa é a nossa ideia, né, de levar adiante a informação. Isso aí. E, Mauro, então, a Ela RS agradece muito a participação, ou a ter aceito o convite, né, para vir falar um pouquinho aqui, também agradecendo, né,
o patrocínio da Up Herb. Então, a gente vai só aguardar um pouquinho que eu vou citar os nossos patrocinadores da LRS, Uhum. né? Enquanto a gente, vamos ver, né, se a gente vai conseguir fazer lá em agosto, né? Enquanto não chega o nosso evento, a gente vai fazendo as lives. Então, agradecemos muito. Os nossos outros patrocinadores são Razer Agrícola, Valtra e BASF. Aliás, é patrocínio Cota Terra. Razer Agrícola, Valtra e BASF. Patrocínio Cota Safra, FMC, SLC Máquinas John Deere. Patrocínio Cota Semente, Agrofel Grãos e Insumos, Laços de Vida contra o Câncer, Magras, Senar, Rio Grande do Sul, Sicredi, Estaraícona, UPF, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, UpHerb. E apoio Emater RS, Garupa, Germânias, Sebrae, Sementes Weber, Aliança Cipa, Brand e Save Lex. Então tá, Mauro, agradecemos, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo vocês por conseguir reunir esse grupo todo nesse belo projeto. Pena que esse momento que a gente está passando, a gente não usufrui o contato pessoal, mas com certeza, mesmo online, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Obrigada. Vamos nos encontrar com certeza. Com certeza. Após Um abraço. a pandemia. Exato, exatamente. Temos que entrar nos trilhos de novo, né? Exato. É uma fase que a gente vai ter que passar de muito aprendizado, mas com certeza a gente vai sair mais forte disso. Mas o nosso caso mesmo, o agro não para. Não para, não para. E que bom que não para, né? Com certeza tu também tem trabalhado bastante. É interessante, né? O online, ele acaba demandando a gente de várias formas e é ininterrupto isso. Né? E a mesma plataforma, né? Também tem... as pessoas estão gostando mais, demandam mais informações, então é bem interessante. Com certeza. Tá bom, então. Tudo de bom. Obrigada. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.